Oi pessoal, tudo bem? Eu quero agradecer aqui publicamente ao trabalho que o André Moré vem executando. De verdade assim, vem transformando profundamente todas as palestras, todos os conteúdos, tudo que está sendo feito. E o mais interessante, o mapa cabalístico. Em particular, esse trabalho foi muito, mas muito transformador na minha vida, porque me deu uma clareza dos pontos, dos obstáculos, até situações que surgem, né, na nossa vida que a gente não sabe, às vezes, o motivo, o porquê. Então, assim, foi muito, muito importante, tá? E eu recomendo, inclusive, para você que quer ter uma clareza maior das situações, de perceber quais são as influências, não como algo determinístico, mas como uma fonte de informações relevantes para você transformar, ter atenção, observar e retificar aquilo que precisa ser retificado, né? Então, eu agradeço de coração a você, André, todo o seu trabalho, tudo que vem sendo feito, todos os vídeos e principalmente esse mapa que para mim está sendo um deleite para a alma. É algo que, assim, tem detalhes, coisas que são desgostosas, digamos assim, né? Às vezes a sombra não quer olhar para aquilo, mas é muito bom porque a clareza e a luz traz a transformação que a gente precisa para o momento que a gente está vivendo e muitas vezes antecipa coisas que a gente pode se guarnecer, pode se prevenir. É isso aí, agradeço mais uma vez, shalom a todos, um abraço. Reverenciarás cada homem sua mãe e seu pai. Rabi Yossi diz que quem teme a sua mãe e seu pai observa o Shabat. Ele se pergunta por que a mãe é mencionada primeiro e Rabi Shimon explica que a mãe não tem o poder de incutir medo que o pai tem. Portanto, ela é mencionada primeiro. O Rabi Yehudá diz que assim como o céu e a terra foram criados simultaneamente, ambos os pais são iguais, em medo e honra. Rabi Shimon nos fala sobre a santificação abaixo durante o acasalamento e o acasalamento sublime acima. Temerás todo homem, sua mãe e seu pai. Vaikra 19:3. Este capítulo contém os princípios gerais de toda a Torá. Se é assim, precisamos examinar por que o medo do pai e da mãe é adjacente ao meu Shabatot. A resposta, o Rabi Yossi disse que, na verdade, é tudo igual. Aquele que tem medo disso, ou seja, do seu pai e da sua mãe, observa o Shabat. Eu vou dar uma parada aqui para a gente poder entender um pouquinho mais essa questão do Shabatot e poder compreender um instante mais a questão aqui de algo que é simplesmente incrível e que muitas vezes não se presta atenção dentro da Torá. Muito bem. Para que a gente possa realmente ter, não é, uma ideia. Eu gostaria de fazer uma leitura com vocês do condutor de burros. O condutor de burros, ele fala sobre alguém que conduz algo. O burro é chamado Hamor na Torá,
Balaque, Bilã tinha um burro, Avraham também tinha um burro, e que esses aspectos eram aspectos muito profundos dentro da Torá, porque nós devemos espizinhar o burro, não é? Por isso que existe o Terrilim, que fala não seja como burro ou como cavalo, não é? Que tem que ser levado pelo cabresto. Diz aqui, o Rabi Eleazar, filho do Rabi Shimon, estava em seu caminho para visitar o seu sogro, o Rabi Yossi, filho de Laconia. O Rabiaba o acompanhava, um homem seguia atrás dele, conduzindo seus burros. Rabiaba disse, vamos cobrir os portões da Torá, pois é tempo de corrigir o nosso caminho. Em aramaico, a língua no qual o Zohar foi escrito, condutor significa aquele que espicaça. Isto porque a função do condutor do burro é a de forçá-los a se mover, espiaçando com a sua ponta, não é? Com a sua vara. Rabi Eleazar abriu e disse, está escrito, meus sábados. Você observará. Vejamos, o Criador criou o mundo em 6 dias, e cada dia revelará o seu feito. E deu força para aquele dia, quando ele revelou os seus feitos, e deu força, uma pergunta aqui, no 4º dia da criação, pois os 3 primeiros dias estavam completamente ocultos, e não seriam revelados. O 4º dia chegou, e ele revelou os feitos e a força de todos os dias. A frase ele dá força para aquele dia significa que ele deu tudo para o dia de Shabat, pois os 6 dias são Seifirotes, que são Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod e Yesod, que revelam o Shabat, e o Shabat é o planeta Terra Malhut. O trabalho é a energia que foram empregados durante esses 6 dias, ou seja, no trabalho dessas 6 sefirot. No entanto, os feitos de todos os dias estão escondidos e apenas revelados no seu final, no Shabat. Mas por que está escrito que eles são revelados no 4º dia da criação? É uma pergunta. O fato é que tanto o 4º quanto o 7º dia são chamados de Malhut. Tanto o 4º como o 7º dia são chamados de Malhut. Ela é a 4ª relação às primeiras 3 sefirotes. Então, diga-se de passagem, Hesed, Gevurah e Tiferet, aí o 4º é Malhut. Chamado de os patriarcas, Hesed, que é Avraham, Gevurah, que é Yitzhak, e Tiferet, que é Jacob. E a 7ª, em relação às 6 sefirotes, após as 3 sefirotes adicionais, chamado de os filhos, Netzah, Moshe, Od, Aharon, e Yesod e Yosef. Malhut em si é o próprio rei Davi. O dia do Shabat. Malhut cresce e gradualmente acumula suas correções em 2 etapas principais, chamada Ibur, que são concepções. Os 3 primeiros dias correspondem a Ibur Aleph, a primeira concepção. E os últimos 3 dias correspondem a Ibur Beit, a segunda concepção. Gadilut, a recepção de Rohimá. Em outras palavras, Malhut é criada gradualmente a partir das sefirotes Hesed, Gevurah, Tiferet e Zerampim, em 3 dias, e se forma no 4º dia como a Sefirah Netzah de Zerampim. Consequentemente, nessa fase de seu crescimento, Malhut é transferida com o 4º patriarca e então é Shabat. Vem a nossa terra, que é Malhut, e é chamada ao mesmo tempo de nação, terra e também de Shabat. Essas são as 3 interpretações que existem para Malhut e para a pessoa que está fazendo a sua elevação espiritual, dessa forma que é chamada dentro da Torá. Muito bem. Então, é chamado de nação, terra e Shabat.
E o estado de Malhut atinge com o resultado do seu crescimento a partir da Sefirá Netzahod e Yesod, que agora são os filhos de Zerampim. É chamada de Shabat na terra. E esse estado ela atinge como a sétima Sefirá de todas as Sefirotes de Zerampim. Os 3 primeiros dias são revelados em Malhut, pois enquanto um Partsuf carece de Malhut, ele é definido como oculto ou secreto. Os dias da semana são definidos dessa forma, e quando Malhut atinge completamente o grau em que ele permanece, ela atinge a si mesmo. Este estado é definido como Shabat, não como um dia. No entanto, se Malhut recebe as 6 Sefirot de Zerampim, não deveriam ele, os 6 dias da semana, que são as 6 Sefirot, ser mais importante do que Malhut? Shabat, Sefirá inferior em relação àquelas de quem ela recebe, pois Malhut recebe tudo? A verdade é que todos os dias da semana constituem graus individuais de correção, trabalho de dia da semana, ou seja, de cada Sefirot, que são desprovidos de Malhut. Assim, eles são chamados de dias da semana, já que um Partsuf sem Malhut é considerado um grau fechado e incapaz de receber luz, e é, portanto, destituído da santidade. Afinal, a sua ausência de Malhut não argar as 3 primeiras Sefirotes, que é Keter, Rohimá e Binah, da luz de Rohimá. E só quando Malhut é revelado no Partsuf, significando a chegada de Shabat. Ou seja, não há Shabat se não se alcança esses graus. A santidade de todo grau é revelado. Todo, porque todos os 6 dias recebem o que merecem, ou o que mereceram. E a luz resplandece em todos os dias da semana, graças a eles. Quando os 3 primeiros dias da criação, que são chamados Hesed, Gevurah e Tiferet, emergiram antes do surgimento de Malhut, essas 3 Sefirotes eram desprovidas de luz, ou seja, elas estavam ocultas. E quando Malhut apareceu, o 4º dia chegou, isso na criação do Bereshit. E a importância e a santidade de todos os 4 dias se manifestaram, porque Malhut completa o grau inteiro, e a perfeição da criação revela-se graças a ela. Na linguagem da Kabbalah, isso é descrito da seguinte forma: todos os 6 dias da criação são Or Rohimá, luz de sabedoria, e Shabat é Or Hassadim, luz de misericórdia. Or Rohimá está presente nos dias da semana, mas não pode chegar ao Shabat. Toda Or Rohimá brilha graças a Or Hassadim do Shabat. Bem, existe uma questão aqui que a gente vai compreender sobre essa questão dos dias, que a gente já está compreendendo, que não são dias da semana, mas que são graus espirituais, que são potencializados através dessa metáfora do dia, não que cada dia não tenha sua importância e não tenha sua configuração espiritual de acordo com o masal que é imposto sobre elas pelo Eterno, tanto positivo como negativo. A implementação aqui é que o Shabat está no plural. Como vocês guardarão o meu Shabat? Perceba que não está se falando, vocês guardarão o meus sábados, né? Os sábados, mas 2 Shabat existem aqui. E a gente no discorrer da leitura vai entender por que 2 Shabat. Por que os sábios falam 2 Shabat? Meu Shabatot, está no plural a palavra sábado. Como a gente tem visto que os dias são, na verdade, sefirotes, entenderemos também essa questão do Shabat, esses Shabates duplos. Por que 2 Shabatotes? Percebam que os sábios eles coam através do próprio Zohar Kadosh, que era algo oral, era uma questão moral que era descrita entre
os servos de Hashem, entre os israelitas, e dentro dele tem toda uma construção espiritual para trazer o porquê de certas situações. Tudo que acontece internamente dentro do homem é algo que vai também salientar o que o entorno dele representa, ou seja, é tudo que foi criado nesse nível do 7, não é? A gente tem aqui no nosso sistema 8 planetas, né, que incidem diretamente entre si. Muitas vezes a gente cita a Lua como planeta, mas a Lua não é um planeta, ela orbita a Terra, não é? Então ela é um satélite. Nós temos mais ou menos 150 luas no nosso sistema solar. Muito bem. Então vamos seguindo em frente aqui. Reverenciarás a cada homem a sua mãe. Ele questiona por que a mãe precede o pai. Como se diz, reverenciarás a cada homem a sua mãe e seu pai, a mãe vem antes? Qual é o motivo? A resposta, como explicamos, sua mãe é importante para incutir medo como o seu pai. Portanto, sua mãe é importante para incutir o medo, como seu pai. Portanto, o verso conduz com seu medo primeiro. O Rabi Yitzhak disse, está escrito, antes sereis santos. Isso está lá também, lá em Vaikra 19, no 2. Ou seja, sereis Kedoshim, sereis santo. Significando que um homem precisa santificar junto com a sua esposa. De quem é o louvor, é a santidade considerado primordial. E aqui é uma pergunta. Dizemos que da mulher porque ela não é tão conhecedora da Torá e da santidade como um homem. Por isso começa com a mãe dizendo, reverenciarás cada homem sua mãe e seu pai. O Rabi Yehudá disse, reverenciarás a cada homem sua mãe e seu pai, colocando a mãe diante do pai. Isso é semelhante ao versículo, no dia que Hashem Elohim fez a terra e o céu, Bereshit 2:4. Em outro lugar, o céu precede a terra. O propósito é mostrar que o céu e a terra foram criados simultaneamente. Este também é o caso. Aqui ele conduz a mãe antes do pai. Em outros lugares, ele conduz o pai antes da mãe, para mostrar que, porque ambos lutaram por ele juntos, ambos são iguais em medo e também em honra. E guardarás meus Shabatot. Vaikra 19:3. Indica 2 Shabatot. O dia do Shabat, denotando Zerampim, e a véspera do Shabat, denotando Malhut. Ambos são iguais em seu peso. E o mesmo. Agora a gente tem que parar e ver a construção que o Zohar está fazendo. Pai e mãe. Agora se divide os 2 Shabates. O Shabat, não é o dia de Shabat, denota Zerampim, que são as 6 Sefirot, como descrito acima. E a véspera do Shabat, vamos dizer ali, aquela noite que está separando ali é Malhut. Ambos são iguais, porque o próprio Malhut é Shabat. Apesar dele ser contado como 4º dia, ou seja, segue-se a criação, primeira narração da criação, 1º dia, 2º dia, chegou no 3º dia, então 1º dia é o que? Hesed, 2º dia, Gevurah, 3º dia, Tiferet, e no 4º dia é Malhut. Então para-se tudo, porque não pode haver uma construção de nada a não ser a partir daqui de Malhut. Depois que esse 4º dia é criado, então quando vai se contar no quantitativo, Malhut também é o 7º dia, que é Shabat. Então, em relação aos dias, Malhut vai cair no 4º dia da criação, e em relação ao Shabat, que não é um dia em si, porque senão ficaria confuso, ele então é a 7ª Sefirot, que vai fazer que a construção desse Shabat seja feita. Ou seja, no meio ali é preciso uma interferência do ser humano que está aqui, para que ele entenda esses graus espirituais.
E o entendimento disso levará a pessoa a entender que a todo momento ela está lutando com seus graus internos e lutando contra as forças de recepção que existem dentro de si, que podem ser implementadas muitas vezes por questões de recepção para si mesmo. E o desejo de receber muito mais, e o desejo de não receber para Kabbalah, para estudar a Torá. Por isso que quando nós vamos servir o Eterno, nós devemos separar o quê? O primeiro. Geralmente nós não separamos o primeiro para o Eterno. A primeira coisa que deve se separar é as questões para o Eterno. E nós não separamos primeiro para o Eterno às vezes, não é? Então, a gente não separa, não é a primeira coisa que a gente faz, na maioria das vezes. A gente sempre prioriza outras coisas. Ninguém aqui se preocupa, não é? Ah, será que lá naquele dia eu vou ter para fazer as tzedakás, para fazer as coisas, para comprar um livro, para fazer algo para o Eterno? Nós, infelizmente, a maioria das pessoas não pensam assim. Então veja, voltando ao assunto, vamos reler aqui para a gente não ficar perdido por causa da questão que eu implementei aqui para vocês entenderem. E guardais o meu Shabatot, Vaikra 19:3, indica 2 Shabatot. O dia do Shabat, denotando o Zerampim, e as vésperas de Shabat, denotando o Malhut. Veja, aqui não é um dia, é um grau, é uma espiritualidade. Ambos são iguais e o seu peso é o mesmo. Portanto, o versículo escreveu como um só. Como está escrito, guardarás, pois, o meu Shabat, porque vos é santo. Shemot 31:14. E lembrai-vos do dia de Shabat para o santificar. Shemot 28. Um lugar escreve manter e um lugar lembrar. Então, no entanto, o versículo trata de pai, denotando que é Zerampim, indicando através de lembrar. O outro verso é da mãe, denotando Malhut, indicado aqui por um seguimento, por se cumprir, por guardar, ou seja, guardarás, chamou Vezahor. Muito bem. Está escrito aqui: reverenciarás a todo homem a sua mãe e seu pai, e guardarás o meu Shabatot, Zerampim e Malhut, e esses graus internos. Está escrito em outro lugar: guardarás o meu Shabatot e reverenciarás o meu santuário. Vaikra 26:2. O que significa meu santuário? É de acordo com o significado literal, o templo? Outra maneira de explicar meu santuário é que se refere àqueles que se santificam naquele momento da mesma forma. E começa no meu santuário, Ezequiel 9:6. O que foi explicado? Não leiam no meu santuário, mas sim no meus santificados, ou no meu santificado. Um ser humano que é santificado por Hashem, através desses graus. E assim como lá a sua explicação é meu santificados, ou meus santificados, aqui também no versículo reverencie meu santuário. Seu significado é meus santificados, significando as pessoas que se santificam, que são o pai e a mãe. Reverenciarás a cada homem a sua mãe e o seu pai. Rabi Shimon disse, está escrito, mas tu que te apegaste a Hashem, Devarim 4:4, afortunados são os israelitas que se apegam ao santo, bendito seja ele, porque eles se apegam a ele e tudo se agarra um com o outro. Venha, eis que quando o homem se santifica abaixo, com os amigos que se santificam no Shabat, em seu acasalamento, ao mesmo tempo em que há acasalamento sublime. A Hesed e a bênção são estabelecidas, então tudo se une. A alma de Shabat e o corpo nascido, preparado no Shabat. Daí o versículo.
Reverenciarás cada homem a sua mãe e seu pai. Eles são um par no corpo naquele momento em que ele foi santificado. Ou seja, eles trouxeram o seu corpo, né, para eles trouxeram com seu par um corpo santo. Eles fizeram uma unificação. E guardarás o meu Shabatot refere-se ao Shabat supernal, denotando Zerampim, e não um dia na semana. E ao Shabat inferior, denotado Malhut, também não um dia da semana, que preparam a alma para o corpo a partir desse passo supernal, como o acasalamento de Zerampim e Malhut. E aí nasce o nascer da alma. Portanto, guarde o meu Shabatot apontado para dois, tudo se encaixa um com o outro. Afortunado é a parte de Israel. Outras explicações guarde o meu Shabatot é um aviso para aqueles que esperam para acasalar de um Shabat para outro Shabat. Estabelecemos, como está escrito, aos eunucos que guardam o meu Shabat, Ishaiá 56:4. Quem são esses eunucos? Estes são os estudiosos que agem como eunuco todos os outros dias, a fim de trabalhar na Torá. Eles esperam o Shabat, essa é a essência da escrita, que guardam o meu Shabatot. O termo manter significa como se diz, mas meu pai manteve o assunto em mente. Bereshit 37:11. Significando esperar. Por isso está escrito, guardai o meu Shabatot. Referenciarás a cada homem sua mãe e seu pai. Refere-se ao pai e à mãe do corpo, e guardarás o meu Shabatot, refere-se ao pai e à mãe da alma. Isso equivale a 2 Shabatot, Zeirampim e Malhut. Tudo isso vem junto, um com o outro. Afortunado é o destino de Israel, o número 32 é enfatizado nesta seção, referente ao número de vezes que Elohim está escrito nos atos da criação e ao valor da numeração da palavra Kevod, ou seja, honra. E os 32 caminhos da sabedoria de Rabi Shimon fala ao pastor fiel, Moshe. E diz-lhe que para ser forte, porque Deus nomeará rei no alto e abaixo. Os sábios da Mishnah disseram que o pai e a mãe do homem são Zerampim e a congregação de Israel, Malhut. A Torá é a honra do pai. Cabe a Israel cumprir os mandamentos de Abba e Ima, Rohimá e Biná, que são preceitos positivos. E ouvimos falar da diferença entre aqueles que ouvem os preceitos diretamente de Deus e aqueles que o ouvem de um intermediário e depois obedecem. Os primeiros são filhos de Deus e os segundos são servos de Deus. Reverenciarás cada homem a sua mãe e seu pai, e guardarás os meus Shabatot. Esses preceitos são iguais entre si, já que o respeito aos pais equivale à honra ao Shabat. Com relação a seu pai, primeiro fala de honra, como dizia o versículo, e se então eu sou seu pai, onde está a minha honra? Isso em hebraico é a palavra kevod, que tem gematria 32. Se eu sou o seu mestre, onde está o meu medo? Malachi 1:6. A palavra kevod é numericamente igual a 42 e consiste nos 10 ditos, 32 vezes, Elohim escrito no ato da criação. Ou seja, os 10 mandamentos, mais as 32 vezes que o nome Elohim é escrito na criação. Todos os lugares, os sábios herdarão a honra. Michelei 3:35. Os sábios explicaram que essa honra não se refere a nada além da Torá, denotando Zerampim, chamada Torá, pois as 32 expressões de Elohim na Torá são sua honra. A palavra kevod, literalmente honra ou glória, é numericamente igual a 32, os segredos da sabedoria, como mencionado anteriormente.
Esses sábios da Torá, que são os sábios em Rorimá, herdam essa honra, um morim de 32 Elohims. E não é assim para os tolos, sobre os quais está escrito: mas os tolos terão vergonha. Como sabemos que alguém ignorante na Torá é chamado de tolo? Como está escrito: nem o tolo entende isso. Terrilim 92:7. A palavra isto refere-se à Torá, como está escrito: e esta é a Torá que Moisés estabeleceu. Devarim 4:4. A mesma palavra isto vai estar lá escrita com as mesmas letras hebraicas. O santo luminar Rabi Shimon disse aos fiéis: Pastor fiel, por que você é fraco? Eu comecei esta porção com esses mandamentos a fim de ser um pouco de apoio para você. Sede fortes como acampamentos dos yeshivot. Chegam até vós com o seguinte mandamento: o preceito instituiu um rei sobre vós, nas alturas. O santo bendito seja ele, te nomeará rei no alto e abaixo. Em sua forma, já que sobre os sábios, na Estivá, repousa a Sheriná supernal, que é Biná. E também a inferior Malhut, os dois reis do nome Yud-Kei Vav-Kei. E o santo bendito seja ele, que é o Vav, é o rei no centro dos dois reis, mantido como mais alto, e o de baixo como Biná e Malhut. Ou seja, ele mantém, o Vav mantém, Zerampim mantém, Malhut e Biná e Malhut ligados. Assim sereis, em sua forma, seu filho, levantai-vos com a glória do rei. Então, continua aqui. O pastor fiel levantou-se, ergueu-se as mãos para cima, para Quete, e disse: que seja a tua vontade, a causa de todas as vontades, de todas as causas, a Hatson, tu que cria todos os desejos, o bom e o bem, o mal, todas as coisas é o Senhor que cria a vontade. Por isso tu és Senhor de todas as coisas, porque é o Senhor que cria a vontade em todos os seres, que se eleva de causa em causa, para que não haja causa acima de ti. Você está acima de qualquer causa, que seja a sua vontade, me dá força que evode para a sua vontade dentro dos meus níveis, sendo Aba e Ima, significando Rorimá e Biná. E eu sou seu filho, já que o pastor fiel é Moisés, referindo-se agora aqui a Daate, sendo a descendência de Rorimá e Biná. Com sua união, os dois são um só. Você equiparou o medo de Aba e Ima ao medo de você, na medida em que você está no meio. Como Rorimá e Biná são direita e esquerda, com Quete acima deles, no meio são um, não dois, sem qualquer partilha. Mesmo que eles, Aba e Ima, seja um através da sua parceria, você é um sem nenhum outro participante. Por isso está escrito sobre você: e não há Elohim comigo. Devarim 32:39. Dai-me força para me agitar primeiro, para honrar-vos, e depois em honrar meu pai e de minha mãe no céu, como são Zerampim e Malhut, a respeito dos quais o versículo foi explicado: aquele que rouba seu pai ou sua mãe e diz não é transgressão, é companheiro de um destruidor. Michelei 28:24. Os sábios da Mishiná estabeleceram que seu pai não é outro senão Hashem, o santo. Bendito seja ele, que é Zerampim, e a sua mãe é ninguém menos do que a congregação de Israel, sendo toda Malhut, toda a terra. Sua honra refere-se a Aba, ao pai, a saber, Rorimá, incluindo as suas 10 sefirotes de baixo para cima, como Rorimá não brilha de baixo para cima, e os dois Rorimá e Biná são o trono e o banco abaixo de você para a sua glória. Então eles estabeleceram e proclamaram que o Júnior respeitasse o Sênior acima deles, ou seja, a Aba, sendo Rorimá, já que apenas um pai para todos. Nós
não nós podemos servir sobre ti, tu serás uma coroa suprema sobre a sua cabeça. Não há coroa acima de ti, nem qualquer outra divindade, Ima, ou seja, Biná, precisa servir a Rohirmá, que é Aba, pois ela está abaixo dele e o seu trono está ainda abaixo dele. E disse: Aba aparece em todos os ditados, até 32 vezes Elohim, onde dizia, e foi assim. E ela, Ima, executou o que ele disse imediatamente, porque ela cumpriu seus mandamentos sem demora, nos 32 caminhos de Rohirmá, iluminando os 32 Elohims em Biná. Com eles foram criados tudo nos atos da criação. Ele é chamado de glória. Como que é Kevod, que tem, não é, a gematria 32, como a palavra numericamente igual a 32, como está escrito em sua e em sua, né, glória, Kevod, todos falam. Terrilim 29:9. Também bendita seja a Kevod de Hashem, de seu lugar, os 32 caminhos de Kabbalah. E Ezequiel 30:12. Também onde está no lugar da sua Kevod é para adorná-lo. Tudo isso se refere a Biná, chamado aqui de glória, Kevod. A tradução aramaica de honrar seu pai é Yakra. A Torá de Hashem é perfeita, Terrilim 19:8, sobre o qual está escrito, ela é mais preciosa, e aí lá vai estar a palavra Icará, fazendo uma ligação com a palavra Yakra, do que rubis, Mishilei 3:15. Por isso a Torá, sendo o segredo de Zerampim, chamado de precioso, e a honra do seu pai, Israel é chamado de criança. São compostos por filho e filha, sobre o aspecto de Tiferet e Malhut, e para este filho e filha, os preciosos do pai e da mãe, sendo Rohirmá e Biná. Fazer o mandamento de Aba e os mandamentos de Aba e Ima são os preceitos positivos. Os sábios da Mishnah estabeleceram o conceito de ser comandado e guardá-lo. Portanto, faremos e obedeceremos. Shemot 24:7. Já que essa é a honra de Aba e Ima. Eles mandam o filho fazer e ele faz de uma vez sem demora. A causa suprema de todas as causas, Keter, desejo, lutar por a sua honra para estabelecer os atributos de Aba e Ima, sendo Rohirmá e Biná. Por causa de sua honra, ajude-me a organizar tudo corretamente. Você vai arranjar para mim e para todos os mestres de Shivot, acima e abaixo, e os acampamentos no alto e nos anjos abaixo estarão arranjados e prontos para honrar Keter. Para a honra de Aba e Ima, Rohirmá e Biná, para se servir de banquinho sobre seus pés, para fazer o pedido de Aba e Ima, todos os seus preceitos e temê-lo em todos os preceitos negativos. Este é o significado de reverenciarão todos os homens sua mãe e seu pai, o que não tem nada a ver com o que as pessoas falam por aí. Agora, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, então eu já presto toda a honra para o meu próximo. E se eu presto toda a honra para o meu próximo, amo o meu próximo como a mim mesmo, então eu vou prestar toda a honra para o meu pai e minha mãe nesse mundo, para os meus irmãos, para o meu primo, para todas as pessoas. Então o mandamento da Torá, toda a Torá só está falando sobre Torá. E é lógico que todos os aspectos de amar, de honrar, está também para o seu cônjuge, para o seu amigo no trabalho, para o seu filho, para a sua esposa, não é? Como eu já acabei de falar, para o seu esposo, para o seu vizinho. Se você não for uma pessoa que não conseguir entender as leis da doação, do amor, você vai ficar sempre longe desse entendimento. Porque é como
foi falado, não é, pelo rabino, e agora é o Shammai, e o Shammai falou uma coisa muito bonita que a gente sempre repete. O que nós sempre repetimos? Ele foi até a escola de Hillel e perguntou a Hillel: o que me ensina a Torá enquanto estou com uma perna? Hillel dizem que era muito brabo, veja a Torá escrita. E falou para ele: suma daqui, como que você vai entender a Torá dessa forma? Não, e bagunçou aquele homem, e ele saiu dali. Ele foi na escola de Shammai, Torá oral, Zohar Kadosh, e ele perguntou para ele: Shammai, como que eu faço para entender essa Torá enquanto eu estou com uma perna só? Ame ao Senhor seu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. O resto só são comentários. Parece que é fácil, mas veja, se eu amo as pessoas, como que eu vou roubar? Se eu amo as pessoas, como eu vou xingar? Se eu amo, como eu vou bater em mim mesmo? Se eu amo e eu não gosto de ser desonrado, como eu vou desonrar? Se eu amo e não gosto que grite comigo, como é que eu vou gritar? Se eu quero um abraço, como eu não vou abraçar? Então perceba que isso não anula nada, mas ensina questões muito mais alto. Honre a Torá e a Torá ela te honrará. Então, esse é o significado de reverenciarás a todo homem, sua mãe e seu pai, ao lado de guarde meus Shabbatot. E em outro versículo, o guardarás os meus mandamentos, Vaikra 26:3. Do ponto de vista do preceito positivo, como a honra ao pai precede a mãe, isso é Yud Rei, indicando Abba primeiro, pois os preceitos positivos são do aspecto de Abba. Agora, do lado dos preceitos negativos, representando o medo, a mãe precede o pai. Isso aponta para Rei Yud, onde Ima, rei, precede Abba, que é Yud. Esta é a essência e glória de Elohim esconde uma coisa, Mishilei 25:2, para aqueles que não se esforçam por essas honras, ou seja, os preceitos. Essa coisa deve ser ocultada deles, eles nunca vão entender. Sobre eles é dito: mas os tolos se envergonharão. Michelei 3:35. Isso se refere aos incultos, pois eles não trabalham para a Kevod da Torá, para os 32 caminhos, para esses entendimentos. Como eles podem dizer: Pai nosso que estás no céu, ouça a nossa voz, tenha piedade e compaixão de nós, aceite a nossa oração. O santo e bendito seja ele, respondeu-lhes: se então eu sou o Pai, onde está a minha honra? Malachi 1:6. O significado é: onde estão os seus esforços em favor da Torá e a observância dos meus preceitos? Pois se alguém não conhece os preceitos do seu mestre, como pode adorá-lo? Se você não conhece a doação, se você não conhece o amor, se você está seguindo a lei de talião da Torá, se você não entendeu ainda os preceitos, então é dito que você não pode seguir com essa Torá. Muito. A exceção é aquele que ouve os estudiosos e se apresenta, mesmo que não entenda por conta própria. Isso é como o versículo: vamos fazer e obedecer, chamou Vezarro. Ou seja, ele ouve os estudos e executa. No entanto, há uma diferença para as pessoas que não a recebem de seu mestre, mas apenas de seu mensageiro. Qual é a diferença entre um e outro? Está escrito: Moisés recebeu a Torá do Sinai, mais tarde passou para Josué, eu, o pastor fiel, recebi e transmiti a todos. Assim, para aqueles que recebem de outras pessoas, é semelhante como quando a lua e as estrelas recebem luz do sol. E com essa recepção, elas se realizam no caso de quem recebe. É possível que essa recompensa se afaste dele, como vemos em relação ao sol e à lua, que a sua luz parte à noite, já que o sol ilumina apenas de dia e a lua apenas à noite.
né? Você pode dizer que a luz da lua é do sol. Mesmo que sua luz esteja reunida, ela brilha pela lua, pelas estrelas, por isso o sol brilha também à noite. E respostas, né, de outro ponto de vista, vemos que um eclipse da lua e do sol, que sua luz partiu e eles permanecem como um corpo, sem alma. Isso se deve ao fato de que há um mestre sobre eles que escurece sua luz. A essência da luz, no entanto, é aquele lugar onde ela flui, que a luz nunca para. Não há outra divindade acima dela que corte a sua luz. A causa das causas, Hatson de Hatson, vontade de vontade, na medida que você está lá, na Torá. Não há interrupção do fluxo da luz da Torá. Que lhe agrade nunca se afastar de meu pai e de minha mãe. Ou seja, a Torá e preceitos, Zerampim e Malhut, também de seus filhos, a saber, Israel. Assim, para aqueles que se esforçam por causa da Torá, que é preciosa, a Torá será duradoura dentro dele e nunca será cortada dele. Isso não é verdade para quem não se ocupa com isso, mesmo observando os preceitos dos sábios, ou seja, obedece aos eruditos e observa como mencionamos. Ele os serve, ele é então um servo, não um filho. Mas se ele é um servo de confiança, seu mestre faz com que ele esteja no controle de tudo que é seu. Mas aquele que não trabalha na Torá não serve aos sábios para obedecê-los em relação aos preceitos para cumprir. Faremos e obedeceremos, chamou Vezarro. Ele peca ao transgredir os preceitos negativos. Ele é considerado e é comparado às nações idólatras do mundo. Os filhos de Sam e a serpente, de quem diz, mas os tolos terão vergonha. Mishlei 3,35. Por se recusarem a receber a Torá. Aquele que não possui a Torá carece de qualquer honra. Como diz sobre eles, os sábios herdarão a honra. E nós paramos essa aula aqui e voltaremos 6:15 para terminar, não é? Shalom, shalom, até lá.